Graça e paz, amados. Hoje é sexta-feira e vamos dando sequência assim ao nosso estudo bíblico, porque todas as sextas nós assim estudamos aqui através da Revista de Estudo Bíblico e Discipulado da nossa Convenção Batista Independente. A lição de número 9 hoje tem a temática a relevância da profecia no culto cristão. Essa lição foi escrita pelo pastor Elton Batista de Mello e também pelo pastor José Lima. Amados, Jesus ele veio ao mundo com uma tríplice missão. A missão de revelar, de governar e de reconciliar o povo de Deus. Esse triplo comissionamento de Jesus enfatizou assim o ofício de profeta, do rei e também sacerdote. A cada um desses ofícios, amados, cabia a função de revelar a vontade de Deus para com o seu povo, exercer assim um mandato divino sobre a nação na função de rei, representar o povo de Deus diante de Deus na função de sacerdote. Queridos, o próprio Jesus, ele tem clara noção disso ao ser rejeitado pelos nazarenos no texto de Mateus capítulo 13, 57, que ao entrar em Jerusalém, ali o povo reconheceu que ele era profeta, amados, em Mateus 21, 11 a 46. Seus discípulos consideraram ele profeta poderoso, tanto em obras quanto em palavras. Lucas 24, 19. Para entendermos, amados, a função do profeta, nós precisamos compreender primeiro o que é a profecia e quais os cuidados necessários para uma vida cristã saudável. Nós vamos procurar entender nesta lição, amados, a respeito da profecia, certo? Vamos, assim, através desta lição, conhecer a relevância da profecia no culto cristão. A importância, amados, nesta lição, nós queremos conhecer a importância do ato de profetizar. Quando a Bíblia ela é pregada, quando a Bíblia e ao mesmo tempo o devido valor dessa profecia como palavra de conhecimento. Nesta lição, nós vamos perceber a diferença entre o dom de profecia, concedido soberanamente pelo Espírito, e a quem ele quiser, certo? A quem ele quiser revelar a profecia, como missão da igreja, também no pronunciamento, ou no assim, anunciando o Evangelho. Amados, não podemos estar fechados em relação à profecia. Eu sei que há grupos que acreditam que a profecia cessou quando o cânon foi encerrado no Novo Testamento, que a profecia fechou, acabou, Deus não revela-se mais. Nós queremos nesta lição abrir-se a sensibilidade espiritual para perceber como o Espírito Santo ele pode usar vidas para edificação da igreja e também do outro cristão, um outro irmão. O texto bíblico em Provérbios 29, 18 é o nosso texto áureo. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então, amados, vamos entender aqui, primeiramente, o que é a profecia, ou ato de profetizar, certo? Percebe-se que a profecia, amados, dizia a respeito a uma situação até então desconhecida ao ser humano.
Daí ser uma palavra de conhecimento, visando de alguma forma dirigir destinos do povo de Deus para aquele momento ou para o futuro. As profecias, elas foram entregues por meio da escrita, como nos 10 mandamentos foi entregue por meio da escrita, por meio dos anjos, a Moisés, a Maria, a José, por meio de visões, no caso do profeta Abacuque, do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, por meio de sonhos, através do profeta, através de sonhos, por meio de sonhos, para o profeta Daniel, também para o rei Nabucodonosor e para Faraó, por meio de pensamentos direcionados pelo Espírito Santo, para revelar algum fato desconhecido pelo Espírito Santo. José, Daniel, Davi, Pedro, Paulo, e também temos caso do próprio Deus falando ao ser humano, no caso para Abraão, para Noé, Moisés, Elias e Jesus. Então nós percebemos aqui que a profecia ela dizia respeito a uma situação até então desconhecida ao ser humano. Amados, mas o que é então a profecia ou o dom de profetizar? Os servos de Deus que foram usados para escrever a Bíblia Sagrada, eles foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, 2 Pedro 1, 20 e 21, para escrever acerca do passado, dar orientações para o tempo presente e ainda, amados, para o que há de acontecer, o que há de vir, ok? Então, desta forma, a profecia, ela foi escrita, a palavra de Deus, a Bíblia, a maior profecia de todos. Eu sei que muitos, a Bíblia Sagrada, antes de eu abrir o outro pensamento, a Bíblia Sagrada é a maior profecia para o ser humano, a Bíblia Sagrada. Aquilo que Deus revelou, inspirou homens, para cerca de 40 homens, para estarem escrevendo aqui essa grande profecia, essa grande revelação. Então, para escrever acerca do passado, dar orientações para o tempo presente em que viviam e também apontar para o futuro de Israel e também a vinda de Jesus, amados, e da Igreja do Novo Testamento. Trata-se, portanto, então, de uma mensagem direta de Deus para ser transmitida a outros. É o que o livro de Atos, capítulo 3, 18, nos diz, da seguinte forma: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, amados, esta mensagem transmitida direto, essa profecia direto de Deus transmitida para o ser humano, ok? Então, através das profecias foram revelados o quê? O caráter de Deus, seu plano para a salvação e até mesmo formulações das preciosas promessas de Deus para o homem, para o ser humano. Enquanto sacerdote no Antigo Testamento é o representante do povo junto ao Senhor, o profeta é aquele que levanta, aquele que é levantado pelo próprio Deus para ser boca de Deus para o seu povo. Uma das funções do profeta, amados, era fazer o quê? Denunciar o pecado do povo, denunciar o pecado da nação.
Essa era uma das funções do profeta. O pecado da nação, do rei ou dos sacerdotes, visando o quê? Um alinhamento correto com a vontade do Eterno, com a vontade do Todo-Poderoso, para o seu povo. Não esperamos que seja diferente ainda hoje. Mas vamos fazer uma análise, fazendo um paralelo, amados, com a profetada de hoje. Essa função parece não estar alinhada com a função do profeta do Antigo Testamento. Pelo fato de que a profetada de hoje, eles querem profetizar o que? Eles profetizam o quê? Eles profetizam só as bênçãos para a vida das pessoas, para a vida do ser humano. Não, nada de fazer assim, esse alinhamento, essa correção, essa revelação, conforme vamos ver aqui no tópico de número 2, qual é o papel da profecia. Mas fique com essa indagação aí na sua mente, se o profeta do Antigo Testamento, aquilo é comparado com a profetada, não vou citar o nome profeta do Novo ou dessa atualidade, amados, é algo que vamos trabalhar ainda mais à frente desta lição, essa questão da função hoje, certo? Pois percebe-se que há muita profetada por aí profetizando bens materiais, que você vai ganhar um carro, uma casa, você vai se tornar uma pessoa rica, de sucesso, e a gente observa isso. Você vai ser levantado, a pessoa que te humilhou vai ser jogada na lama, geralmente é dessa forma que ouve-se. Vamos ao texto, aos textos inspirativos desta lição, que nos fala em 1 Coríntios, capítulo 14, 1, 3 e capítulo 14, 1 Coríntios, 1, 3 e 4, os versículos. Sigam um caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Versículo 3. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Neste tópico, o papel da profecia na pregação. Vamos entender um pouco a respeito do papel da profecia dentro da pregação. No texto de Hebreus 1 a 10, reforça que no passado Deus falou através dos seus profetas e que hoje fala através de seu Filho, Jesus, o Verbo encarnado, e é a sua palavra revelada. Em seguida, o autor aos Hebreus, ele faz um apelo a nós todos, para que nós atenhamos com firmeza as verdades ouvidas através da palavra, a fim de que não nos desviemos da verdade. E nos alerta para o quê? Para as consequências da desobediência, no texto de Hebreus 2, 1 a 2, para estes que desobedecem. Então, amados, retomando, o escritor aos Hebreus, ele fala para nós, ele nos orienta no capítulo 2, 1 e 2, a respeito de quem desobedece à profecia, quais serão as consequências dessa desobediência. Vejamos, queridos, um dos ofícios do pastor atual, ao exercer seu pastorado junto assim a uma comunidade de fé cristã, é ser responsável por
transmitir a verdade da palavra na dependência do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para edificação, para correção do povo de Deus, através da santa palavra de Deus. Em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo declara que o Senhor concedeu profetas à sua igreja, diz o texto assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, certo? Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui que o Senhor, ele concedeu profetas para a sua igreja, com a finalidade de aperfeiçoar os santos. Agora, o pastor, ele como pregador da mensagem do Senhor, sem dúvida, ele é um profeta. Por quê? Isso aqui é uma profecia. Então, o pastor, na sua função pastoral, quando ele está ali transmitindo a palavra de Deus, ele é um profeta de Deus, transmitindo a mensagem, a profecia, que é a palavra de Deus. Todavia, queridos, isso não significa que todo pastor seja profeta no sentido de prenunciar o futuro, certo? Não significa que todo pastor recebeu o dom da profecia. Veja só, essa é a primeira explicação para a profecia. Diz para nós o texto do nosso, eu não trouxe aqui o meu livreto, mas eu tenho, que é o princípio da nossa fé, e ele esclarece para nós o princípio da nossa fé, 2014, na página 21. A pregação da palavra bem elaborada é que pode muitas vezes assumir o teor de mensagem profética. No ofício da ministração, amados da palavra, através do profeta ministerial, no caso, o pastor da igreja local, não pode haver erro premeditado e toda pregação deve ater aos fundamentos da palavra, jamais indo além ou subtraindo conceitos a fim de agradar alguns ouvintes, ou ainda ensejar novas teologias, ou ainda enviar recado para alguém pelo qual você tem rixa ou teve algum desentendimento, e aí você usa aquele momento que era para ser transmitido ali a palavra, você usa para fazer esse tipo de pronunciamento, ou ainda usando do momento que era para pegar a palavra aqui de Deus, a palavra revelada, e nós precisamos, como aqueles que, na função pastoral, atentar para não cometer erro premeditado. É no caso quando a pessoa quer subtrair seus próprios conceitos a fim de agradar alguns ouvintes ou ainda enviar recado para pessoas que estão no culto, ou ainda pessoas tentando ensejar novas teologias. O ser humano, ele é falho, ele comete falhas, principalmente na comunicação. Pode acontecer, pode ocorrer nos púlpitos. Afinal, o elemento que está transmitido é o elemento falível, que é o ser humano. No entanto, querido, a palavra, ela está disponível para o crente ler, para meditar, para observar se o que está sendo pregado está realmente alinhado com este livro aqui da profecia, ok?
o crente ele precisa meditar, ele precisa estar buscando ser um bereano. Atos 17, 11, nós podemos observar lá os cristãos bereanos que sempre eles estavam observando se o que o pregador dizia batia. Atos 17, 11. Vou ler o texto aqui. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, os bereanos eram um tipo de cristãos que eles sempre analisavam aquilo que o pregador não era levado por qualquer vento de doutrina. Aquilo que o mensageiro falava, eles analisavam. Eles observavam, eles tinham tanto interesse em ouvir quanto em examinar se o que eles estavam ouvindo coincidia com aquilo que estava escrito no livro da profecia. Pois o ser humano, isso é errado? Não é errado, o ser humano é falível, ele comete erros. Entendamos que tem alguns que já vêm com erros premeditados, ok? É o que falamos anteriormente. Mas a palavra está disponível para todo crente ler, meditar acerca do que está sendo pregado. Então, é dever de cada cristão conhecer bem a palavra de Deus, com certeza, para poder confrontar se o que está sendo dito está efetivamente escrito, bem como também avaliar as interpretações à luz da palavra de Deus, interpretar, fazer uma interpretação correta, né? Hermenêutica, estudos e interpretações, porque, queridos, Deus não aprova aquele que perverte a sua palavra. Provérbios 30, versículo 5 e 6 fala isso para nós. Vou pegar o texto sagrado aqui rapidamente. Provérbios 30, veja só. Olha o que diz o texto sagrado, 5 e 6, tá? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6. Precisamos atentar. Isso é muito sério, amados, pois não justifica aqueles que seguem homens ao invés de seguir ao Senhor, certo? Romanos 3, 4 fala a respeito para nós. Isso não justifica. Porque tem muitas pessoas hoje seguindo a homens e não a palavra de Deus. Há muitos dessa forma. Fechando esse segundo tópico, amados, você tem este hábito saudável, porque é um hábito saudável de fazer o acompanhamento da exposição da palavra quando está sendo transmitida. Você tem esse hábito de acompanhar só para refletir aí, certo? Nosso terceiro tópico, ele fala sobre o papel da profecia no culto, que é o texto inspirativo que nós lemos até no começo da lição de 1 Coríntios 14, 1, 3 e 4. O papel da profecia no culto, queridos. Lá no nosso livreto ainda, Princípios da Nossa Fé, nós vamos encontrar esclarecedoras palavras quanto ao uso do dom da profecia, seja no culto público ou particularidade dos nossos relacionamentos. Vamos, na página 21 ainda, diz para nós, do livreto, Princípio da Nossa Fé,
do ano 2014, com respeito ao dom de profecia, entendemos tratar-se de uma enunciação não elaborada previamente, mas recebida diretamente do Senhor, sem qualquer interferência. O dom carismático tem a função de edificar, exortar e consolar, mas não predizer e ordenar sobre assuntos da igreja ou vida particular de alguém. Vamos voltar ao texto sagrado de 1 Coríntios 14, que nos diz assim, olha, o versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, nós, como batistas independentes, nosso princípio de fé está alinhado com aquilo que está dentro da palavra de Deus. Nós não fugimos daquilo que é conteúdo do livro da Sagrada Escritura. Em princípio, amado, esse dom carismático, ele está disponível a todo cristão, conforme o Espírito Santo assim distribui. 1 Coríntios 12, 7 a 11 fala para nós, certo? Vou ler o texto rapidamente de 1 Coríntios 12. Hoje eu estou fazendo questão de fazer algumas leituras dos textos bíblicos, até porque o assunto, não que as outras lições não sejam, mas o assunto requer isso de nós, certo? 12, 7 diz para nós assim de 1 Coríntios. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum do corpo, da igreja, certo? Não é para edificação pessoal. O dom não é edificação pessoal, mas o dom ele foi dado para a edificação da igreja, distribuído à igreja, certo? Aí continua dizendo quem dá, certo? O Espírito Santo. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer, certo? É o Espírito Santo que distribui a cada um como quer. No entanto, podem ocorrer erros da parte daquele que fala ou entende, razão pelo qual o apóstolo Paulo ainda nos adverte em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Porque aquele que tem o dom, ele pode ocorrer, pode tanto na parte da fala quanto na interpretação pode ocorrer erro. Conforme eu disse, o ser humano ele é falível, ele está suscetível a erro. 1 Coríntios 14, 29, diz o texto da seguinte forma, o apóstolo Paulo nos orientando a respeito de como devemos nos proceder em relação ao dom. 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ok? Ele está nos orientando. Senão vira uma bagunça, irmãos, e não acontece desta forma. É evidente o cuidado para que decisões não sejam influenciadas da parte de homens, com o sentido de
manipulação. No entanto, Deus, amados, pode usar pessoas, ainda que aos nossos olhos elas não tenham mérito ou quaisquer aparência de santidade. Deus pode usar, conforme o texto de 1 Coríntios 7, 12, 11 de 1 Coríntios, ele distribui, o Espírito distribui a quem ele quer. E aqui o texto de 1 Coríntios 14, 29, nos diz que nós precisamos ter uma certa ordem em relação quanto à manifestação deste dom. Precisamos estar observando. Em relação à profecia, devemos, olha só, o texto fala, julgue cuidadosamente o que foi dito. Então, 2 ou 3, os demais fazem a interpretação e o que acontece, amados? Julgar cuidadosamente da parte dos homens no sentido de manipulação, porque alguns usam do dom para fazer o quê? Manipular pessoas. Será que isso faz sentido? Isso é bem comum nos nossos dias atuais. Deus, ele pode usar pessoas, com certeza, nos nossos dias, porque não está se referindo à aparência. Ao olhar de pessoas, não tem mérito. Ao olhar de pessoas, a sua aparência não transmite santidade, mas Deus pode usar essas pessoas. E aí, o que ocorre? Nós também precisamos fazer o análise dessa profecia. Não é chegando, eis que te digo, não é mesmo? Que você vai fazer missões em outro país e a pessoa já fica eufórica, arruma a mala, faz assim, qualquer e vai, sem ser ali receber a confirmação do próprio Deus na vida, no coração dela, para que ela possa, assim, tocar, receber, o pendura no cabide, certo? O dia, se é de Deus, cumpre sobre a sua vida, não precisa sair correndo para cumprir. Aquele que falou, ele se incumbe em cumprir aquilo que foi dito. Na igreja atual, amados, nós temos um grupo de irmãos que não acreditam que o Espírito ainda continua falando através das profecias. Esse grupo é chamado de cessacionistas. Como é isso? Eles acreditam que, uma vez fechado o cano no Apocalipse, com o apóstolo João, ficou o quê? Restrita, assim, é isso, e Deus, assim, no Pentecoste, certo? Ficou restrito o evento do dia do Pentecoste, ficou restrito. E, no entanto, Deus, eles acreditam que a ação do Espírito cessou. Como batista independente, querido, como denominação, nós somos fruto de uma missão recebida, interessantemente, que foi uma raiz carismática recebida através de John Ogman, certo? Fundador da missão Örebro, Suécia, e também de mais missionários enviados por essa mesma organização ao Brasil. Nós cremos que ainda hoje o Espírito Santo ele fala, ele conduz a sua igreja e para isso ele continua usando homens, mulheres para serem esse porta-voz da mensagem do Evangelho. Nós acreditamos desta forma. Todavia, amados, há algo que nós precisamos atentar. Precisamos tomar cuidado, pois não se pode acrescentar, conforme diz o texto,
para nós lá de Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Não podemos acrescentar o que não está escrito, o que não está revelado pelas páginas deste livro. Não podemos acrescentar. Pois é assim que surgem as heresias. As pessoas leem, fazem os seus acréscimos, as suas observações, certo? E assim surgem as heresias. As coisas que estão ocultas no conhecimento acerca da vida futura ou até mesmo dos desígnios de Deus, elas devem assim permanecer. Não requer acréscimo nosso, não requer a nossa forma de revelar, uma nova forma de revelar. Não. Deuteronômio 29 nos fala a respeito disso. Pegando o texto aqui, rapidamente. Já estamos partindo para o final do nosso estudo de hoje. 29. Diz o texto da seguinte forma: as coisas encobertas permanecem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos as palavras desta lei. Amém? Deuteronômio 29. Então, deve assim permanecer. As que foram reveladas pertencem a nós. E vamos, a partir da mensagem revelada, da profecia revelada, buscar seguir, buscar prosseguir, certo? A partir dessa mensagem revelada. Porém, as que não foram reveladas não pertencem a nós. O Senhor não quis que entendêssemos, que a compreendêssemos, permanece do mesmo jeito, certo? Nós vamos evitar, amados, precisamos evitar especulações, palavras, especulações estranhas à palavra. Precisamos evitar isso. Podemos até ter, sim, claro, algum livro sobre algo que esclarece a Bíblia, talvez como objeto de curiosidade humana, ou ainda uma ficção científica, sem jamais transformá-lo isso em uma doutrina para a igreja. Isso não pode ocorrer de forma alguma. Muitos escritos, amados, destes tratam de experiências pessoais. Algumas pessoas, foi ao inferno, subiu ao céu, desceu. E, é uma experiência pessoal daquela pessoa ali. Não podemos fazer isso como doutrina para a igreja do Senhor. Não pode, isso não pode ocorrer. Não, se a experiência da pessoa, que ela foi lá ao inferno, que ela teve lá a sua revelação a respeito disso, que ela subiu ao céu, desceu, é uma experiência pessoal dela, dos autores, e elas precisam ficar nesse campo restritamente individual. Claro, vende seus livros, compartilha com outras pessoas, mas não façamos disso uma doutrina, jamais. Ouvimos de tudo e reter o que é bom. Fiquemos sempre com a Bíblia Sagrada. Outro esclarecimento é necessário. Toda a palavra de Deus transmitida através do dom da profecia, se é de fato de Deus, se alinha com o ensino geral das Escrituras e se cumpre a seu tempo. Deuteronômio 18:15, 2. Portanto, amados, espere o que Deus irá fazer. Não apresse, não procure lá atalhos para cumprir a profecia. Não faça isso jamais. Certo? Assim, antes de fechar, eu gostaria de fazer um comentário.
que eu conheço pelo menos umas 2, 3 pessoas que, assim, receberam profecias que iriam fazer missões em outros países, e assim, alguns venderam tudo e para cumprir a profecia, e ali Deus foi fechando tudo para a pessoa não ir, E assim, não é o receber uma profecia, dure ela no cabide, o dia que, se é de Deus, conforme diz aqui o autor da lição, ela vai se alinhar com o ensino geral das Escrituras e vai se cumprir em seu devido tempo sobre a sua vida. Não precisa você procurar atalhos para cumprir essa profecia na sua vida, jamais. Durante anos, amados, a igreja em geral, ela tem sido, assim, assumido posturas extremas. Tem aqueles que creem que os dons cessaram e tem aqueles que dão tanta importância somente aos dons carismáticos que, ao final, eles acabam supervalorizando equivocadamente, né, os dons carismáticos e deixando, assim, a grande profecia que é a palavra de Deus de lado. Esses dois extremos, amados, eles devem ser evitados, porque daí gera um outro extremo, que é aquela espiritualidade fria, uma espiritualidade sem vigor, porque tem esses dois extremos, ou uma espiritualidade fria ou a espiritualidade efervescente, aquele efeito efervescente, baseado na experiência pessoal, e não transmite, não coloca isso como palavra de Deus. O medo dos dois extremos é gerar um outro lado, que é gerado o quê? O problema da mornidão espiritual. A igreja, queridos, do Senhor, ela deve ser viva, ela deve ser vibrante, ela deve ser, não esse processo de efervescente, mas ela deve ser viva. Por isso, amados, nós precisamos urgentemente de um avivamento espiritual. Um avivamento, certo? Para os nossos dias. A Bíblia nos convida a vivermos pela fé. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos colocar a nossa fé em prática, vivendo o sobrenatural de Deus, sendo o natural, pois somos cidadãos do reino. Nós somos forasteiros nesta terra. Não devemos ter expectativas menores que aquilo que a palavra de Deus garante para nós. Mas isso é baseado na palavra e não naquilo que o homem diz, que o homem mostra para nós, certo? Porque o que nós encontramos é várias pessoas decepcionadas, porque elas tiveram, no começo de suas conversões, experiências dessa forma, dessa categoria. Revelação por profetadas, e às vezes não se cumpriu, porque não cumpre mesmo, é profetada, e aí vai tendo aquele desgaste, vai tendo aquele processo onde vai esfriando, vai perdendo a chama do primeiro amor, a experiência, né? E não tendo a sua experiência pessoal com Deus. Mas, amados, sejamos cristãos cheios, transbordantes do Espírito, não foquemos na palavra do homem, mas fiquemos sempre com a palavra de Deus, certo? Com a palavra de Deus. Pai, neste momento nós te agradecemos, nós te exaltamos, engrandecemos o teu nome, que é digno de honra, de glória, de todo louvor. Que a tua palavra, a cada dia, ó Deus, sobre os nossos corações, possa ser, ó Deus, acendida esta chama, e que nós fiquemos com a tua palavra
Eu sei que muitos, ó Deus, têm surgido falando, ó Deus, de forma assim eloquente, de forma pelo qual, ó Pai, trazem convencimento, mas que nós sempre venhamos a analisar, averiguar a tua palavra, se coincide, porque a tua palavra é a maior profecia revelada ao homem. Nós te damos graça, nós te bendizemos por esta grande revelação aos nossos corações. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.